E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli, também conhecida como Thaís. A Thaís é minha esposa, mas talvez você já saiba disso por causa do Parlamento das Corujas. Esse é um projeto diferente, diferente do Parlamento. No Parlamento nós falamos sobre qualquer tema, na verdade. Aqui nós queremos focar só em literatura. Como a Thaís é a pessoa mais confiável pra mim, na verdade, porque... Afinal, você casou comigo, né? Eu tenho que ser uma pessoa confiável pra você. De preferência. Como nós dividimos a casa, os livros e tudo, né? Aí fica mais fácil também. Fica mais fácil de cobrar também quando você... Eu quero que você leia algum livro. A ideia do podcast é ser um podcast semanal sobre literatura. A gente vai falar de romances, mas também sobre contos. A gente vai fazer podcasts focando em um conto apenas, ou uma novela, ou, assim, versões mais curtas de romances. Não fazer só esses calhamaços de 800 páginas de fantasia. Isso nasceu porque a gente não conseguiria transformar o parlamento, porque a gente tem uma certa dificuldade pra se reunir, pra fazer o podcast. Assim como o Grifo Nosso também. É outro problema, a logística das 4 pessoas lerem um livro, se reunir, etc. Agora, com a Thaís é mais fácil. A gente tá na mesma casa, dividindo o mesmo microfone. no mesmo quarto aqui. A gente pode fazer pelado o podcast, não tem problema. Mas nós não estamos, fique confortável. Nós estamos vestidos, neste caso. Você precisa ter pesadelos com essa visão mais. Sim. Bom, o episódio de hoje, agora, vamos direto pra ele, nós vamos falar sobre Elantris. Elantris é o primeiro livro publicado do Brandon Sanderson. Ele foi publicado em 2006. Na verdade, segundo o próprio Brandon Sanderson, o Elantris, apesar de ser o primeiro livro que foi publicado dele, ele é um dos 12 livros que ele escreveu antes de ter o Elantris publicado. Bastante. Segundo ele demorou 10 anos desde que ele começou a escrever até conseguir publicar o primeiro livro. E foi o Elantris que levou ele a continuar a série da Roda do Tempo, né? Sim. Exatamente. Graças ao Elantris, ele foi selecionado pela viúva do Robert Jordan, que também era agente dele, pra dar continuidade à série após o falecimento do Robert Jordan. Eu vou dar um resumo, então, do livro e depois a gente pode discutir à vontade. O Elantris, ele é um livro de fantasia. Ele se passa em uma terra de fantasia com tecnologia estilo medieval ainda. Na verdade, nós temos 3 personagens principais e a história alterna, é uma história narrada em terceira pessoa que alterna entre esses 3 personagens. Os 3 personagens são o Haoden, que é o príncipe de Arelon. O Haoden, ele acorda um dia para descobrir que ele se tornou um elantrino. No passado, isso era uma bênção, mas atualmente se tornou uma maldição. Nós também temos a Sarene, que é uma princesa de uma terra chamada Theod, que é a do Além-Mar. Ela tá em Arelon atualmente, porque ela foi prometida para se casar com o Haoden, só que o Haoden, ele teve aquela maldição, ele vai ser banido para a cidade de Elantris, só que ela não sabe, isso é tudo muqueado. Então ela tá tentando descobrir o que aconteceu, qual é a atual situação dela, pé que está. E o terceiro personagem, que na minha opinião é o mais legal, é o Hraten. O Hraten, ele é um clérigo, um alto sacerdote de uma religião chamada Shudereth. Ele está no reino de Arelon para tentar converter o rei, para que a nação inteira seja convertida, porque ele vem de um país chamado Fjorden, que segue essa mesma religião, e é um país extremamente militarista e poderoso. Ele recebeu as ordens de converter a nação em 3 meses, senão vai haver uma invasão militar. Então ele acha que ele tá realmente evitando uma guerra ao fazer a conversão da nação. A propósito, esse é um podcast com spoilers. A gente quer falar livremente do livro, então nós vamos falar de pontos do enredo importantes, revelações e tudo que ocorre. Então, se você não leu Elantris e você não quer ter informações privilegiadas, eu não recomendo que você ouça o podcast. Você pode, na verdade, ver o vídeo do Gustavo no canal do Rei Grifo sobre o Elantris, que lá não tem spoilers. Isso. Tem apenas a opinião dele e o que é o livro
E os personagens e tudo. O vídeo ele é só uma resenha, sem spoilers. Aqui a gente tá pra discutir à vontade. Gente. Deixa eu te perguntar, então, oficialmente, que eu vou falar assim, foi o primeiro livro que eu li do Brandon Sanderson, mas o Elantris eu me lembro que eu li quando nós nos mudamos aqui pro nosso apartamento. Nossa, a gente veio morar junto. Sim, foi o primeiro livro que eu li nessa casa. Nossa. A gente comprou ele na Saraiva do Shopping São Caetano. Meu Deus, que memória. E aí eu li. Na época eu lembro que tava bem complicado, que a gente tava fazendo as coisas em casa, que tava terminando reforma, recebendo móvel. Era aquela dor de cabeça, assim. Eu tava feliz, mas ao mesmo tempo sobrecarregado, né? Na época eu gostei do livro, mas eu vi uma série de falhas que eu ainda enxergo hoje. Atualmente eu fiz a Thaís ler. E aí agora eu quero saber o que você achou de Elantris. Então, eu acho que por saber de várias falhas que você comentou, por muitas pessoas no grupo, tem um grupo que a gente faz parte no Facebook, que é o Livros de Fantasia, Aventura e Scooby, o pessoal fala muito do Brandon Sanderson, e muitos não consideram o Elantris um livro muito bom. Bastante gente. Eu vejo bastante gente reclamando. Então, talvez, por eu ter ido ler com essa expectativa, eu achei um livro bom. Lógico, não foi o melhor que eu li, mas é um livro legal, divertido, eu li hiper rápido. Ele é um livro dinâmico, né? Sim, não é aquele livro... Eu sou uma pessoa um tanto quanto impaciente quando eu tô lendo, então se a pessoa começa a enrolar, eu já me vejo pulando páginas do livro. Então, não foi um livro que eu fiz isso. A Thaís não gosta muito de longas descrições, né? Não. Tanto que, antes de ler o Elantris, eu tava lendo Outlander, A Libélula no Âmbar, e eu desisti. O primeiro livro já foi um pouco difícil pra eu ler, por conta de descrições longas. Eu já tava pulando muito. E aí o segundo eu falei, não, chega. Aí eu comecei a ler o Elantris e gostei. Deslanchou, né? Deslanchou bem. Eu gostei da escrita do Brandon Sanderson. Gostei dos personagens. Eu sei que você tem algumas ressalvas. Eu também tenho algumas ressalvas em relação a eles. A gente vai explorar isso. Mas para o primeiro livro publicado do autor, provavelmente foi o primeiro que ele começou escrevendo. Não, pelo que eu sei, o primeiro livro que ele escreveu foi o The Way of Kings, que é o primeiro do Stormlight Archive. Que ele vem retrabalhando. Isso. É que o Elantris foi o que ele teve a menos oportunidade de reescrever mesmo. E o que eu achava interessante do Elantris também é que, na época, era um livro único de fantasia. Isso com certeza é um dos pontos fortes, né? Hoje em dia não é mais. Sim. Já foi anunciado uma continuação. Mas eu achava isso interessante. É difícil você achar um livro único de fantasia. Sempre, meu Deus, é uma série de 500 livros, sabe? Eu achei um ponto positivo. Eu acho que eu acho um pouco problemático, que nem o Robert Jordan, apesar de eu adorar a Roda do Tempo, aquele negócio de você começar a ler um livro sabendo que depois dele tem mais 13. Então. Sabe, na mesma série é meio cansativo. Você se sente cansado logo no começo. Eu acho que para séries longas, eu acho que quem é mais esperto nesse sentido é a Robin Hobb, que ela divide a série em arcos de 3 livros em geral, de trilogias. O Brandon Sanderson, ele também é bastante esperto, tanto que o Elantris ele escreveu como um livro único, e aí agora ele anunciou que ele tem intenção de escrever a continuação em 2020. Eu não sei se vocês já leram O Império Final, do Mistborn, ele também é um livro que sozinho ele funciona, ele fecha completamente o livro. Se ele não chamasse Mistborn, se ele só chamasse O Império Final, você lia... Teria dado certo. Mas ele lançou com essa intenção, né? Sim. Elantris é legal, é uma história fechada, mas eu gostaria de saber mais. Sim, então, ele tem um universo legal, né? Não fico triste por ter lançado o segundo. Eu só acho que é um diferencial ter um livro único de fantasia. Vamos falar sobre coisas em etapas. A gente falou da história, a gente pode falar à vontade da história. O ponto forte do Brandon Sanderson, na maior parte dos livros dele, é a criação do cenário, tanto do mundo como da história do mundo, as religiões, essas coisas, que o pessoal chama de world building, né? World building, a criação do mundo. Outra coisa é, normalmente, o sistema de magia. Ele sempre tem uma magia detalhada, assim, que não é misteriosa, arcana, bizarra. Ela é sempre bem definida como ela funciona. O Elantris, ele começou com esse estilo dele, né? Ele tem um universo bem interessante, com uns países divididos, mas o que eu acho mais legal é a religião, né? Sim, é um ponto... Eu até falei pro Gustavo, nossa, eu quero saber mais sobre essas religiões, né? Quais são as diferenças dessas religiões? Porque, pelo que eu entendi no livro, elas têm meio que a mesma origem. Sim. E depois tem algumas desavenças que acabaram surgindo duas diferentes. Seria um análogo do cristianismo mesmo, por exemplo, né?
Eu acho que é o mais fácil de fazer essa comparação, porque o cristianismo, por exemplo, ele nasceu como uma religião universal, que seria o que atualmente é a Igreja Católica, e depois houve as dissidências, que seriam a Reforma Protestante, e aí atualmente tem múltiplas denominações do cristianismo, tanto evangélicas como existe elementos de cristianismo dentro do espiritismo, existe cristianismo de muitas formas diferentes. Sim. Em conflito, muitas vezes. Mas eu não acho que essa seria igual católico e protestante. É uma diferença um pouco maior. Sim, porque é de dois discípulos de um mesmo mestre. Pelo que eu entendi, são até deuses diferentes. Na verdade é assim, a religião original seria o Shukeseg. Depois as religiões que são decorrentes dela são o Shuderete e a Shukorati. A Shukorati, ela fala sobre uma união de mente, sabe? De mentalidade, etc. E a Shuderete, ela fala sobre a união através da obediência. Aí nós entramos na parte da história que é importante, a religião, porque o Hatren, ele é o Raten, né? Hiraten, né? Que Hatren está errado, porque não é T-R-E, né? É Hiraten. Hiraten, ele é um clérigo do Shuderete, que é essa religião que é baseada em obediência, e ele vem de um país chamado Fjorden, e ele tá tentando converter as pessoas. Só que ao mesmo tempo, ele tem um conflito de fé. Sim, que eu acho que é uma das partes mais legais da história dele. Sim. Esse conflito que ele tem. Porque o Raten, ele é uma pessoa muito lógica. Sim. Ele não se deixa levar tanta emoção. E quando ele chega em Arelon, ele encontra um discípulo, o Dilaf, e ele é totalmente tomado pela emoção. E a maneira que ele prega para as pessoas novas dessa religião atrai muito mais, que é o normal. Você ser mais atraído por uma pessoa com emoção do que com lógica, né? Sim. Apesar que você atinge pessoas diferentes dessa maneira. Então até uma tática que ele usa para converter as pessoas. Em geral, ele sempre o Dilaf é quem prega antes, e muitas vezes ele fala umas coisas que ele não que o Raten não queria que ele falasse. Depois o Raten vem e prega pro restante, tentando terminar a conversão. É tipo um processo de conversão. Nisso, ele acaba entrando em rota de colisão com outros personagens, como é o caso, por exemplo, da Sarene. A Sarene, ela vem de um reino vizinho, não, porque eles são do outro lado do mar, né? Mas chama Teod. Esse reino é um reino aliado de Arelon, e eles estão firmando essa aliança através do casamento entre ela e o príncipe Haldane. E ela é, assim como o reino que ela faz parte, e Arelon, eles são majoritariamente seguidores do Shukorati. Que azar desgraçado que ela deu, né? Falou assim, vou fazer uma surpresa pra ele. Eles conversavam através dos Seons deles, né? E o que são os Seons? Era meio que uma... É quase uma... Palantir. Lembra dos Palantir do Tolkien, do Senhor dos Anéis? Nossa, não lembro. Que dá pra você ver de longe. É tipo uma bola de cristal, sei lá. Então. E os dois têm Seons e eles conversavam a partir dos Seons. Eles nunca tinham se encontrado pessoalmente. É que os Seons são meio servos também, não são? Sim, são servos. E o povo de Elantris que desenvolvia os Seons. Sim. O povo de Elantris antigo. A gente vai chegar a Elantris ainda. Os Elantrinos do passado. Isso. Tem essa backstory, né? Mas assim, o que ela fala? A gente não se conhece pessoalmente. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá uma semana antes pra fazer uma surpresa, a gente se conhecer antes do casamento e se casar. Pronto. Ela chega uma semana antes, justamente no dia em que ele é enviado pra Elantris. Que é o que o Gustavo falou. Ele acorda e vê que ele tá com a maldição dos Elantrinos, que antigamente era uma bênção. Sim. O que acontece? O reino de Arelon, na verdade, ele cresceu em volta de Elantris. Arelon era, na verdade, quase uma prestadora de serviços pra Elantris, né? Que era o coração dos negócios. Assim, no passado, as pessoas, elas recebiam essa bênção aleatória, que elas acordavam e elas estavam com a pele metalizada. Elas eram metálicas. E aí ela tinha se tornado um Elantrino. Os Elantrinos, eles eram seres imortais que tinham poderes absurdos de magia, assim. A magia deles era muito poderosa, era uma magia de criação, de elementos, de transporte, de tudo que você imagina. Eles usam os Aeons, né, que são aqueles desenhos no ar, né, que são glifos, meio que... que são luminosos. Isso. Eles fazem um desenho no ar de alguma coisa, de uma palavra, e aí é feito aquele efeito, né? Se ele escrevesse a palavra viajar, por exemplo, ele viajaria, ele seria transportado. Os Elantrinos, eles criaram uma cidade gigantesca, maravilhosa, não sei o que se chama Elantris. Todos eles moravam lá, então quem se tornava um Elantrino ia morar junto com seus iguais, que eram superpoderosos lá, e as pessoas viviam à sombra da cidade de Elantris, meio que prestando serviço para aqueles seres mágicos superpoderosos, e com isso eles conseguiram prosperar bastante também, né? Mas aí,
que, repentinamente, em um dia, os elantrinos se tornaram amaldiçoados da noite para o dia. Eles perderam seus poderes mágicos, eles deixaram de ter aquela pele metálica e eles passaram a serem pessoas normais, com manchas bizarras no corpo e sem cabelo, não é? Isso, eles ficam carecas. Todo mundo perde todos os pelos do corpo. E é interessante que a gente é apresentado a Elantris pelo Haloden. Sim. Justamente pra não ter muito infodump no livro. Então a gente começa a conhecer Elantris a partir da visão dele. E é bem interessante ver que, a partir do momento que ele se machuca, nunca vai curar. Sim. E ele sempre vai sentir essa dor. Sabe o que me lembrou isso? Você já teve, eu já tive também, cólica renal. Não parece que nunca vai acabar essa dor? Parece. Cólica renal é um negócio fantástico. Coisa de fantasia mesmo. Então, porque isso é um reflexo, na verdade, da imortalidade deles, que é o corpo deles. Porque quando eles têm a maldição dos elantrinos, eles também são imortais. Sim. Só que eles não morrem. E, tipo, nem por fome, nem por danos ao corpo. Só que, por exemplo, o dano ao corpo, o corpo dele ainda é funcional, ele ainda tem a sensação de dor e etc. Mas, se ele se machuca, o corpo não se regenera. A dor fica constante, eternamente. Dá uma pane no corpo. Então, assim, eles falam até que quando, às vezes, os elantrinos que têm machucados grandes demais, ou muitos machucados, eles enlouquecem. Eles começam a balbuciar. Eu entendo. E eles se encolhem numa concha, né? Abraçam os joelhos. Eu entendo, é só uma cólica renal pra fazer você enlouquecer também. É, então. É mais ou menos isso. Aí o Haloden, ele tem que começar a lidar com essa nova realidade. Que ele era o príncipe de Aran, e aí de repente ele é mais um amaldiçoado que vai ser enfiado a cidade de Elantris virou um curral. Virou o curral dos elantrinos. Tipo, quando você é amaldiçoado, você não tem direito a ir pra lugar nenhum. Eles simplesmente dão uma cesta de comida pra você e te jogam dentro da cidade. Cesta de comida pra durar pela eternidade, né? É uma cesta de comida, um pouquinho de comida só. Uma cesta básica, né? Toma um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. E os caras se matam pra tirar a cesta de comida dos caras que entram, né? Quando ele chega lá, ele já descobre que tem 3 gangues em Elantris. Sim. Elantris, eles têm esse negócio porque, assim, eles sentem fome. Fome infinita. Eles podem eterna. comer, eles podem se empanturrar, que eles ainda vão ficar com fome. Porque a fome é como se fosse uma forma de dor. A partir do momento que ele começa a sentir, não passa mais. Os elantrinos, eles sempre estão famintos. E sempre que eles se machucam, eles também sentem a dor eternamente. Então eles são atormentados constantemente por isso. O que ocorre é que quando o Haloden, ele entra lá, ele faz amizade com um cara, que é o... Eu lembro dele chamar ele de Dula. Que é uma coisa, se você for pensar... É um tanto quanto racista, né? É igual a gente chamar japonês de japonês, alemão, não sei o quê. Então, porque o amigo dele é de Duladel. Sim. É um outro reino. E ele fica chamando o cara pela origem dele, né? Isso. De onde ele é, né? Ele fala o Dula. O Galadon. Ou o Galadon, não sei. Inicialmente ele faz amizade com o Galadon. E aí depois eles já começam a movimentar as coisas dentro de Elantris, né? Uma característica do Galadon que é bem forte ele é muito pessimista. Eu gosto disso. Não, né? é legal, mas é totalmente aquela coisa contra... O Haloden. Mas não só isso, contra o país dele. O povo de Duladel é conhecido por ser um povo otimista. Mas é aquela coisa, né? Não é porque você conhece uma pessoa daquele país, você vai conhecer todo mundo e todas as características. Enfim, aí o Haloden, ele começa a tentar resolver o problema, porque é como se fosse uma coisa super solúvel. Quer dizer, Elantris é um lugar que tá cheio de gente, todo mundo tá tentando resolver o problema, mas lógico que nós sabemos que o Haloden, que é o personagem principal, é quem vai... Então, eu não sabia se ele resolveu ou não até o fim. Eu fiquei pensando, será que ele vai subverter minha expectativa? Eu achei que não. Até porque, antes de eu começar a ler Brandon Sanderson, eu já tinha ouvido muito falar dele. Eu já tinha ouvido falar bem e eu tinha ouvido críticas também. Uma das críticas que eu ouvi com o Brandon, e a gente vai ver muito nos livros dele, é a obsessão dele com o messianismo. Porque ele é mormon, né, o Brandon Sanderson. Sim, ele é mormon praticante, tanto que o outro escritor famoso que é mormon praticante é o Orson Scott Card, que também é um cara muito controverso, o Orson Scott Card, e o Brandon Sanderson tem muita amizade com o Orson Scott Card, e ele gosta muito do Orson Scott Card. Nos cursos dele, o Brandon Sanderson cita o Orson Scott Card o tempo todo. A primeira edição, acho que do Elantris, tem uma frase do Orson Scott Card na capa, falando do Elantris, porque ele teve uma amizade por causa da religião, que eles são unidos, né?
Enfim, voltando ao messianismo. A maior parte dos livros do Brandon Sanderson, você sempre vai... O personagem principal, ou o personagem mais importante, em geral, ele nasceu especial. Isso é um messianismo, né? Ele tem poderes porque ele tem... Não importa, ele não adquiriu. E ele tem uma posição porque ele tem. E o Haoden, ele é a conjuntura dos dois. E ele é uma pessoa que vai mudar o mundo. É, exatamente. E isso mesmo. Então o Haoden, ele tem tudo isso. Ele é o príncipe, ele se torna um Elantrino, e ele é o cara que desvenda o segredo de Elantris no final e descobre qual era o problema da cidade de Elantris. Eu acho que talvez eu tava esperando isso porque eu tava numa seção muito grande de livros de ficção científica. Sim. E livros de ficção científica tentam subverter a sua expectativa. Sim, é verdade. Então eu já tô esperando um plot twist ali na cara. Sim, sim. Eu acho que ele vai fazer isso. Não, ele não vai. Uma coisa que eu gostava... porque era dinâmico e divertido de ler, mas quando eu começava a pensar a respeito do personagem do Haoden, eu não gostava. Porque, sabe quando depois de você ler e você fica ruminando? Sim. Porque o Haoden, ele tem um problema, aliás, Elantris em geral, eu acho que tem um problema que os personagens são proativos demais. Isso é uma coisa que o Brandon Sanderson, ele fala que os personagens, até no curso dele ele fala, o personagem tem que ser proativo. Eles têm que fazer as coisas acontecerem e não as coisas acontecerem com eles. Sim. E, no caso do Haoden, é enlouquecedor a proatividade dele. Porque ele faz tudo acontecer, ele corre de um lado pro outro, que nem um maníaco. Mesmo estando hiper cansado, né, em Elantris, porque quanto mais tempo lá você passa lá, mais cansado você fica. Não, e tem uma coisa. Normalmente, você faz um personagem ter bastante proatividade dando um incentivo pra ele, falando... vai acontecer tal coisa em tal data. Por exemplo, o mundo vai acabar daqui a um mês se a gente não achar o problema de Elantris. O Ratten faz sentido a proatividade dele. Sim, então, exatamente o que eu ia falar. Porque o Ratten, ele quer evitar uma guerra, então ele tá desesperado pra fazer o mais rápido possível a conversão. O Haoden, não. O Haoden, não necessariamente. Você pode até justificar que ele quer fazer as coisas antes que ele enlouqueça, que ele fique cansado demais, ou que ele tenha ferimentos demais. Mas, assim, ele corre de um jeito não característico pra alguém que é imortal. De um lado pro outro. E vamos revelar o que acontece. Na verdade, ele começa aos poucos a tentar reproduzir a magia dos Auns, né? Ele começa a estudar bastante, né? Isso. O Galadon, que é um amigo dele, ele descobre que, na verdade, ele é filho de um Elantrino, por isso que ele sabe tanto sobre Elantris, e ele tem um cantinho que ele guardou vários livros. E nesse cantinho, o Haoden começa a descobrir várias coisas. Antes da gente falar como acontece, que ele desvenda tudo, acho importante falar dos outros personagens, pra avançar um pouco mais a história deles. Nesse tempo todo, a Sarene acaba descobrindo que ela tá viúva, né? Ela acha que está viúva, não sabe a verdade. Eles falam pra ela que o Haoden faleceu. Porque pro pai do Haoden era muito bom ter o Theod como aliado. Sim. Então, se ela soubesse que ele foi pra Elantris, todo o acordo seria desfeito, mas no acordo estava escrito que se ela ficasse viúva antes do casamento, ela ainda assim teria que ficar lá. O acordo era bem bizarro. É bem estranho. Existia um negócio que parecia um pré-casamento. É tipo um acordo pré-nupcial, que eles chamam aqui? Seria isso. Um pré-nupcial. Na verdade, é um artifício de enredo dentro da história, né? Sim, com certeza, né? Só pra manter ela lá e falar que era vantajoso manter ela lá. É meio um pouco difícil de justificar, né? Todo esse acordo. E a Sarene é outra personagem que também eu acho proativa. Ela é proativa, mas ao mesmo tempo ela é um personagem com muitas falhas. Sim. O Haoden eu não vejo tantas falhas nele. Ela é uma pessoa... Porque o Haoden é o personagem principal. Ele é... Sempre o Sanderson ele vai escolher um personagem que vai ter vários elementos positivos. Aí depois ele começou a corrigir isso em outros livros. Ele percebeu que não era tão... virava uma Mary Sue praticamente, né? Exatamente. O Haoden seria uma Mary Sue. Até porque o Sanderson depois trabalhou com um dos reis dos Mary Sues, que é o Randy Althorn, que é o personagem principal do Roda do Tempo, né? Mas nesse momento, ele acabou criando o personagem dessa maneira. A Sarene, vamos continuar com a Sarene. É interessante porque ela acaba descobrindo até coisas relevantes à família dela. Sim. Quando ela tá em Arelon. Porque lá ela encontra um tio dela que desde criança ela não via. O tio dela já tem uma família formada, né? Tem a esposa. Você desconfiou da identidade do tio dela? Não. Sério? Eu não desconfiei. Eu não fico tanto... Eu sei, você fica assim, nossa, quem é essa pessoa? O que ela vai ser? Eu deixo a história me levar.
É que quando o autor começa a falar algumas coisas assim meio aleatoriamente, eu começo a fazer ligações. Não, eu imaginava que tinha alguma coisa estranha no passado. É que eles falam muito do tal do pirata, do nada. Assim, às vezes entra numa conversa e os caras, não, lembra daquele pirata temível, sabe? Uhum. Aí eu comecei a fazer uma ligação. Eu falei, meu, alguém nessa história é esse pirata, porque eles falam dessa porra desse pirata o tempo todo. Eu comecei a desconfiar do tio dela, e realmente o tio dela, no final, ele se revela como um famoso pirata do passado lá. Uma coisa que me pegou nessa história do tio dela não foi nem isso, mas o nome da esposa dele. Como que era? Eu lia como Daora. Da hora? Da hora. Ah, a esposa da hora. A esposa da hora. Mas eu acho que entra naqueles nomes que talvez é interessante mudar uma letra ou outra. Sim, é porque verdade. Eu me via quebrando a leitura com isso. Tem um livro, tem um personagem que chama Milambi. Sério? Eu tô tentando lembrar. Milambi. Mas é muito bizarro. E falando nisso, a Sarene... Vamos falar aqui um pouco... Falando em Milambi? Não. A Sarene... Falando em nomes diferentes, a Sarene, quando ela chega, ela percebe que tem alguma coisa estranha. Ela não gosta do sogro dela. Percebe que ele não é uma boa pessoa. Conversando com o tio dela, ela descobre que o Haoden tinha um grupo de amigos que tava tramando ali contra o próprio pai. E a Sarene começa a fazer parte desse grupo. E logo na primeira reunião ela meio que vira líder, né? É outra história que eu não gosto muito, que isso tira um pouco do poder dela, eu acho. Porque é como se tudo girasse em torno do Haoden. Porque tudo gira em torno do Haoden. Tudo gira. Então, tipo, até ela mesmo, ela não podia ter seu próprio grupo de conspiração. Ela tinha que assumir o grupo do cara, sabe? Tava mais fácil ali. O tio dela fazia parte, né? Essas coisas todas. Mas... podia ser o tio dela, que era o chefe do grupo no lugar do eu Haoden. achei meio estranho ela já ficar como líder de início. Talvez ela indo assumindo essa liderança aos poucos, eu acho que seria um pouco melhor pra história e seria mais crível. Mas ela acaba virando o líder deles. E dentro desse grupo tem uma pessoa que chama É verdade. Puta, é muito engraçado isso. Uma pessoa com um nome desses, lógico, vai fazer uma merda no futuro, né? A outra coisa que a Sarene faz que eu não gosto tanto também, eu não sou aquela pessoa super chata de tipo, ai meu Deus, a igualdade entre os homens e as mulheres, mas eu leio fantasia há muito tempo, e um tropo meio manjado da fantasia é que quando você tem vários personagens principais, em geral quando o escritor é homem, a personagem que é feminina, eles pegam e metem ela na corte, e ela vai fazer maquinações ali, conspirações, sabe? E aí, tipo, a Sarene foi outra personagem que faz isso, eu achei. Pro mundo que ele criou, pra história que ele criou, faz sentido. Sim. Ele poderia ter feito uma personagem diferente, feminina, vindo de outro lugar, pra fazer isso. Poderia. Pra não ser a pessoa que ficaria na corte. Poderia, com certeza. Mas pra isso faz sentido. Tanto que, quando ela chega na corte, as mulheres em Teod, elas são ensinadas a lutar meio que uma esgrima. E quando ela chega na corte, ela ensina as mulheres a lutar esgrima também. Mas é mais uma atividade isso aí, né? É uma atividade que no fim acaba gerando algumas coisinhas. É só pra... Chekhov's gun. Isso aí, a arma de Chekhov. É só pra não tirar da bunda no final. Pra história que ele criou faz sentido. Ele poderia ter escrito uma personagem feminina um pouco diferente? Poderia. Mas ele decidiu não. Mas eu posso dizer que é uma personagem bem equilibrada nesse ponto. Sabe o que eu acho? Foi o primeiro livro dele que foi editado. Eu não sei se quem escolheu esse livro pra ser editado antes foi a editora, por exemplo, ou ele que escolheu enviar esse livro, insistir nesse livro antes. Então, se foi esse segundo item, ele que escolheu empurrar esse livro para as editoras antes de nenhum outro, eu acho que ele tava tentando vender esse livro por ser mais tradicional. Porque o Sanderson depois, nos outros livros, você vê que ele é um cara que ele muda bastante as coisas, assim, sabe? Esse negócio de gênero e tal, ele não se importa, ele faz umas coisas bem legais, assim. A Vin, do Mistborn, tem personagens no Stormlight Archive também. Ele é um cara que, assim como o Orson Scott Card, quando se trata de gênero e de raça, ele é um cara legal. E a gente não sabe se não foi igual Terry Brooks, Espada de Shannara, que virou uma cópia, sendo que no começo não era isso. Então a gente não sabe até
onde o editor teve influência nisso. Sobre o que ele tinha que mudar, né? Pode ser. Então tem vários pontos, assim. Mas não é um personagem que me deixa chateado de jeito nenhum. Sarene, como mulher, eu não me sinto mal com isso. Eu não fico chateado, eu não fico assim, que triste. É um pouco, assim, potencial perdido, sabe? Sei. Um pouco assim, mudasse umas coisinhas, seria muito mais legal. E um pouco assim, tipo, de novo isso, sabe? Meio manjado. Mas tem outras coisas, assim. Aí vamos voltar ao Hraten, que é eu acho o melhor personagem. Porque, outra coisa, o Haoden e a Sarene são dois personagens que eu acho que eles são um pouco planos. Eles não são circulares. Não acontecem coisas que mudam a visão deles do mundo ao longo da história. Eles terminam o livro acreditando nas mesmas coisas que eles acreditavam no começo. E o Hraten, ele é aquele personagem que tem uma mudança fundamental na vida dele. Que ele termina o livro com uma visão diferente de mundo, de acordo com as coisas que aconteceram. Foram desafiadas a visão de mundo dele, a fé dele, várias coisas. Então por isso que eu acho que ele é um personagem que compele muito mais, assim, que é muito mais interessante. Eu acho que isso que faz as pessoas gostarem muito dele. Eu achei o Hraten um personagem um pouco explorado no livro. Ele poderia ter sido mais explorado. Sim. Com certeza eu queria muito mais capítulos dele. A quantidade de capítulos eu acho que até é a mesma, mas em relação a páginas mesmo. Sim. Eu li pelo Kindle, foi até o primeiro livro que eu li no Kindle. Eu gostei muito da experiência, tanto que agora, ultimamente, eu tô querendo ler só no Kindle. Porque você consegue destacar as partes que você achou legal no livro, frases, e você consegue ver as coisas que são mais destacadas também no livro. Pra que vocês saibam, a gente não tá ganhando nada da Amazon, tá? Falando isso. Eu achei bem legal essa experiência com o Kindle. E vendo por ele mesmo, percebia que quando o Haoden e a Sarene, os capítulos dele levavam, sei lá, 10, 20 páginas, o Hraten tinha, assim, de 5 a 10. É bem curto. É bem curto. E acontece muita coisa. Sim. Nos capítulos dele. É meio corrido, né? Os capítulos dele. Eu achei. Foi uma impressão minha. Não sei se... Ele é um personagem que ele tem... Eu acho que ele tem um equilíbrio bom entre proatividade e passividade. Sim. Porque, na verdade, ele é o único personagem que tem um vilão, que é o Dilaf. Porque os outros personagens... Eles acham que o Hraten é o vilão. Isso. Eles agem como se o Hraten fosse um vilão. O Hraten, ele é o único que tem um vilão mais definido, assim, tipo, meio vilanesco mesmo, que é o cara mais... sabe? Que é o Dilaf. O Dilaf... Tudo começa porque o Dilaf, ele é muito fanático e religioso mesmo. O Dilaf, tecnicamente, ele não tem tanto interesse assim lá na conversão já de Arelon. Ele quer... Na verdade, ele quer destruir Elantris. Exatamente. Ele odeia Elantris. A gente não sabe muito bem o porquê. A gente acha que é uma coisa mesmo do fanatismo religioso, sabe? Aquela coisa de odiar alguma coisa sem motivo nenhum. E no fim a gente descobre o porquê. Então, o Hraten, ele se vê num questionamento com a fé dele. E isso leva a um crescimento muito grande do personagem. E também ele tomar algumas atitudes e ter algumas táticas, né, pra conversão bem diferentes ali. Igual ele vê que não adianta muito ele ficar apelando só pra lógica. E o que ele faz? Ele meio que tem um contato, ele encomenda uma droga, e essa droga faz com que ele meio que vire um elantrino por um tempo. Ele perde os pelos, né? Isso. E ele fica com as manchas. E é estranho, porque o pessoal de Fjorden, que acredita em Shuderet, nunca teve ninguém que virou elantrino. Sim. Na verdade a gente não sabe. Sim. A gente não sabe se eles fazem alguma coisa com essas pessoas, mas eu acho que provavelmente o Hraten saberia se acontecesse isso, né? Aí o que ele faz? Ele é jogado em Elantris, com aquela trouxinha de comida ridícula, e ele fica lá por alguns dias. Depois disso, ele é curado milagrosamente, entre aspas aí, porque ele nunca virou um elantrino. Ele quer falar que ele foi curado pela fé. Ele fica rezando pro deus dele, Jadet. Quando ele é curado, ele fala que foi porque ele teve muita fé no deus dele e ele curou ele. E nisso ele consegue algumas conversões ali. Vale lembrar um negócio interessante, que é o Shuderet, por que eles querem converter todo mundo? Porque esse Jadet, que é o deus deles, eles acreditam que ele está adormecido embaixo da terra e que ele só vai acordar para dar as bênçãos para todo mundo quando todo o mundo adorar ele. Então, eles querem fervorosamente que todo mundo se converta para que o deus deles possa despertar, né? E pelo que a gente saiba, só falta Arion e Theod se converter. Dessa região, sim. Isso. Do mundo conhecido deles, do né? mundo conhecido. Eles querem o quê?
converteram e logo já ir pra Theod. E Theod, o Hatten já fala, Theod eu acho que não vai ter muito jeito de ser na conversa. Sim. Porque em Theod eles já tinham até expulsado todos os sacerdotes. Outra coisa interessante é que eles falam bastante sobre a hierarquia, inclusive do Shudderet. O Hatten, ele é um Giorn, que é um alto sacerdote. Ele é, acho que um dos... Tem um sacerdote que chama... O sacerdote cabeça, que é como se fosse o papa deles, é o Wyrn. Isso. E os Giorns, eles servem diretamente ao Wyrn. Eles seriam como se fosse um cardeal dentro da Igreja Católica, né? Que são os padres mais altos, sei lá. Um negócio que eu acho muito legal do Hatten é a aparência dele, que ele usa uma armadura completa, toda vermelha. Sim. Eu acho isso, sei lá, eu acho bem impositivo, assim. Tem até uma parte no livro que eles falam sobre a hierarquia. Eles falam assim, o povo comum servia aos Artetes e Dorvens. Os Artetes e Dorvens serviam aos Gradors. Os Gradors serviam aos Ragnates. Os Ragnates serviam aos Giorns. Os Giorns serviam ao Rin. E o Rin servia a Jadet. E o Dilaf aqui, ele era um Artete. E sabe uma coisa engraçada também? Sempre que eu lia o Wyrn, eu pensava em Wyrm. Wyrm? Do lobisomem. A Wyrm. Isso. Que bizarro. Então. Ele servia a Wyrm. Na verdade, o Dilaf, ele é um Gradjet, na verdade, né? Que é um nível parecido com os Giorns lá, que eles são os líderes de monastérios. Ele é o Gradjet do monastério de Dacor. E ele é o líder dos monges guerreiros de Dacor. Eles são todos bizarros, eles têm tipo os negócios... de alteração do corpo, né? Eu não lembro o que é, tipo umas armaduras embaixo da pele. Alguma coisa... E eles são meio gorila, assim, os caras fortão. Ao longo da história ele fala que o Dilaf, ele anda de um jeito todo bizarro, que ele é meio corcunda, né? E na verdade é ele meio que escondendo a massa corporal dele, assim, com os hobbies, né? Ele se encolhe e se enrola, assim, nos hobbies e vira uma coisa bizarra. E quando ele se ergue, assim, tipo, levanta, ele anda ereto mesmo, ele é meio grandão, né? Tá, vamos pra porção final da história, então. O que acontece? O Haoden está estudando a magia dos Elantrinos. Aí, de dentro de Elantris, ele começa a dominar as gangues, né? Ele consegue fazer com que algumas gangues se aliem a ele. Ele convence eles a trabalhar em acordo comum para melhorar a vida de todo mundo dentro de Elantris, né? E ele consegue atrair seguidores porque ele descobre o quê? Que conforme ele tá fazendo alguma atividade, tá fazendo alguma coisa, pensando em algo, ele não sente tanta dor nem tanta fome. É aquela coisa, quando você tá ocupado... Quando você tá entretido, assim, bem... quando você tá, sei lá, jogando videogame, você não sente tanta fome. Sim, e é esse mesmo esquema, né? Ele começa a fazer umas coisas bem... Essa é uma das minhas partes prediletas do livro, na verdade, do Haoden. Que ele começa a criar uma sociedade dentro de Elantris com os Elantrinos zoados lá. Que eles fazem eles limpam uma área, eles começam a fazer uma horta, né? O que acontece? Eles começam a pegar os grãos que vêm da cesta de comida. E uma parte que também... É uma parte que eu achei interessante, é que quando a Sarene, ela fica viúva, ela descobre que quando o pessoal fica viúvo, tem que fazer algum ato benevolente. E o que ela decide? Ela fala assim, eu vou entrar em Elantris. Sim. Porque Oraten, ele tá falando mal de Elantris, né? Então ela decide, eu vou entrar em Elantris e vou falar que o povo de lá não é ruim, não. Só a gente que não dá atenção. Então, o que ela faz? Ela entra, eles ainda não sabem que não tem mais as gangues. Que o Haoden meio que já dominou tudo. Falta apenas uma única gangue pra ele dominar. Ela conversa com os líderes da outra gangue, que na verdade o Haoden pede pra eles passarem ainda por líderes, e eles fazem alguns pedidos. A gente quer não sei quantas coisas de metal, não sei quanto de ferro. Sim. Eles estão pedindo algumas coisas que ela pensa ser pra fazer arma. É verdade. Né? E é muito legal porque conforme ela vai voltando pra Elantris, e ela vai levando nobres com ela, né? Pra mostrar, olha, os nobres estão aqui comigo, eles também não temem Elantris. Sim. Ela tem que levar esses pedidos que ela acha um líder de Elantris. E ela faz de tudo pra zoar os caras. Leva as coisas zoadas, né? A gente precisa de... eles pedem tecido, né? Ela só manda uns tecidos, acho que amarelo e laranja, umas cores bem, assim, horrível. Aí ela... a gente quer tanto de ferro. Daí ela manda o ferro como prego. A gente precisa de tanto de placa de metal. Daí ela manda lá. Então, isso tudo ela vai fazendo pra zoar. E é o primeiro contato que ela tem com o Haoden.
reconhecido por todo mundo como espírito. Por que eles chamam ele de espírito? Eu não me recordo agora disso. Ele que adota esse nome porque ele não queria Ser identificado como príncipe. Sim. Ele queria ser só uma pessoa normal lá dentro. Aquela história que ele queria mostrar que por mérito próprio ele ia dominar Elantris. Tá, no final, vamos falar como é que ele resolve as coisas. Estudando, eles começam a descobrir que a magia está ligada à Terra, à própria geografia. É que eu sei que você quer chegar no final, você tá ansioso por isso. E daí? Mas a gente tem que falar um ponto antes. O quê? A Sarene, ela tá tentando fazer com que o pai dele não seja deposto, o rei. Sim. Que ele tem umas decisões totalmente absurdas. Com isso, tentando ajudar o cara, o cara acaba depondo o cara. Que é uma parte muito engraçada, até se for pensar, né? É mesmo. Apesar que, sei lá, eu fiquei um pouco frustrado, eu acho, quando eu li isso. Eu achei engraçado na hora. Eu falei, nossa, ela tentando ajudar, ela acabou piorando a situação. É que eu não achava ela muito eficiente. Aí depois ela faz isso ainda por cima. Que seria engraçado se ela já fosse muito eficiente e aí fizesse uma merda. Aí, tipo, ia ser uma subversão de expectativa. Sim. Mas aí eu não achei que foi necessariamente uma subversão de expectativa. Eu achei que foi meio que uma sacanagem só com ela. O pessoal de Fjorden já tá investindo num nobre pra ele assumir o poder. Em Arelon, quem é mais rico é quem vai ser rei. Então, o que ela descobre? Que ela ficou com toda a herança do Haoden, que era uma pessoa que tinha bastante dinheiro, afinal era filho do rei. E tem um nobre, que é amigo dela, Royal, que ele tem interesse. Também é bem rico, eles decidem se casar, que assim eles conseguiriam ser reis. O que acontece? Na hora do casamento, o Oraten de alguma maneira consegue passar aquele mesmo líquido que ele tomou, sei lá o que ele tomou, pra virar Elantrino, pra ela. Aí no momento que o Royal vai tirar o véu, o cabelo dela começa a cair e ela tá cheia de mancha. Isso é muito... Brandon Sanderson é muito... Muito novela, né? Plot twists de novela, exatamente. Aí ela vai pra Elantris. Sim. Ela é milagrosamente curada também, né? Sim. O Oraten diz que é por causa disso. Tem uma parte interessante, eu não lembro muito bem, porque faz tempo que eu li o livro. Como que é uma parte que ela fala com um cara que é tipo um mendigo, que ele é como se fosse um contrabandista? Sim, pra levar as coisas pra Elantris. Esse cara que é um mendigo, ele é um dos primeiros personagens... Da Cosmar? Não sabia. Depois que ela sai de Elantris, ela vê toda a merda que ela fez zoando os caras, né? Sim. Que eles estão tentando reconstruir tudo e ela zoou até. Aí ela começa a contrabandear um monte de coisa pra lá, através dele. Então. Esse cara é o Hoyd. Ele é o primeiro... World Hopper do Brandon Sanderson. O que é o World Hopper? World Hopper eles viajam entre um mundo e outro. Porque Elantris é um planeta, fica em um planeta. E, por exemplo, o Tadel, que é de Mistborn, fica em outro planeta. O de Stormlight Archive fica em outro planeta. Mas como eles fazem essas viagens? É meio que planar. É meio que os caras teleportam, sabe? Por isso que chama World Hopper, eles pulam. World Hopper? Vamos falar a verdade, o Brandon Sanderson tirou do Magic. No Magic the Gathering, a premissa é que os jogadores são Planeswalkers. World Hopper. Verdade, né? Planeswalkers, World Hopper. Planeswalker, Verdade. World Hopper. Não tinha pensado nisso. Então, os Planeswalkers, eles são personagens super poderosos que eles conseguem pular de um plano pro outro. Por isso que no Magic tem um monte de coisa bizarra, que é tipo, são as criaturas de vários planos diferentes. E existem vários planos diferentes, são bem legais, né? É o mesmo esquema do Brandon Sanderson. Vou dar um spoiler aqui. Meu Deus, chegou na hora que você quer dar spoilers. Um spoiler pra você também. Tá, não. Sabe quem mais é um World Hopper? Não quero saber. Sabe quem mais é um World Hopper? Não quero saber. Um dos personagens que aparecem em Elantris, os personagens importantes. É? Mas quando a gente descobre isso? Puta, demora. Ele aparece como World Hopper, acho que num dos livros do Stormlight Archive. Então eu não quero saber. Mas ele aparece com outro nome. Mas você tem que prestar atenção, e aí você descobre que é o mesmo personagem, Elantris. Então, quando vocês forem ler Stormlight Archive, prestem atenção, porque o Gustavo não vou deixar dar esse spoiler agora. Tá bom. Se você quiser esse spoiler, contate ele por inbox no Facebook. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, a Cosmere, é que assim, todos os livros do Brandon Sanderson, eles estão interligados, eles se passam no mesmo plano de existência. Só que eles são como se fossem planetas diferentes. Em que foram espalhadas... Existem uns deuses lá que eles foram... Eu não lembro qual é o esquema, mas esses deuses foram divididos em shards, que são fragmentos, né? E esses fragmentos, eles foram espalhados entre planetas. Então, cada planeta, ele recebe a magia de acordo com o fragmento daquele planeta. Por isso que a magia é diferente em cada planeta. Entendi. Então, tipo, a magia de Elantris é de um jeito, a magia do Mistborn é de outro.
Vamos voltar agora à história principal. Eu tô falando da magia de Elantris. O Raoden, ele descobre que a magia, de alguma forma, está ligada à geografia. Está ligada à terra em si. Porque eles falavam isso, os né? símbolos que ele fala da magia antiga tinha a ver com a geografia da época. Sim. Aí depois de um terremoto... Houve uma cisão, né? Foi quando tudo começou a desandar em Elantris. E é isso que ele percebe. O terremoto, ele quebrou a magia. Ele deu pau na magia. Deu pau. Deu um glitch na magia. Não tá funcionando direito. Deu um bug. E aí, como que o Raoden faz o debug? Debug. Ele abre um debugger no Windows. Ele... Gera um dump. Não, ele corre que nem um maluco, um louco desvairado. Eles fogem de Elantris, lembra dessa cena? Ele tem que alterar uma parte fundamental do terreno pra que corresponda aos Aondor lá, os símbolos da magia. Então o que ele faz? Ele vai lá e ele faz uma linha com o pé. Ele sai correndo, arrastando o pé, assim, pra formar uma linha em determinado ponto que vai fazer com que aquela geografia corresponda aos Aondor de novo. O que acontece? Todos os elantrinos, eles voltam a ser elantrinos como do passado. Eles ficam com a pele metálica, eles ficam lá poderosos. E ele ensinava os caras a fazerem, né, os Aons. Ele ensinou o Galadon e a Karata a fazer os Aons. E eles começam a ensinar os outros também. Ah, eu lembrei por que o Raoden, ele descobre um negócio bizarro. Eles descobrem que pelo menos um dos elantrinos que mora lá na cidade, ele é um dos elantrinos antigos. Sim. Porque eles acreditavam que todos tinham sido mortos. Tanto que eles jogam esse elantrino naquele poço que meio que dissolve. Isso, na verdade, esse cara aponta pra eles uma livraria secreta. Uma livraria, não, uma biblioteca. Uma livraria, eles têm que comprar a livro. É uma Saraiva embaixo de Elantris. Eles descobrem a Saraiva embaixo de Elantris. Não, é uma biblioteca secreta embaixo de Elantris. Nela também tem um caminho que vai até esse poço, uma piscina, um negócio assim, Isso. Né? Essa piscina também tem uma relação com a Cosmere. Eu não sei qual que é. Inclusive, eu não li, mas eu sei que existe. Que ela é um negócio de magia maluco lá, que inclusive os elantrinos podem morrer definitivamente nela. Sim, tanto que o Raoden jogam ele no momento lá e ele não morre. É meio bizarro. E aí, quando eles consertam os Aondors, todos eles voltam a ser elantrinos, eles conseguem fazer a magia. E bem nesse momento... Tá o clímax do livro. Tá rolando, O Hraten não conseguiu fazer a conversão. Mas ele descobre que por mais que ele convertesse, não ia adiantar nada. O Dilaf, ele está comandando a invasão de Arelon. Que é nesse momento que ele descobre que o Dilaf não é quem ele diz ser. Que ele é, na verdade, lá o chefe do templo maluco dos monges guerreiros lá. E aí eles estão fazendo aquela invasão maluca lá, estão matando... Na verdade, o Dilaf luta contra o Coiso em Teod. Isso. Porque o que acontece? O Dilaf, ele tem muita raiva da Sarene, porque ela protegia os elantrinos. Ele pega ela e leva ela pra Teod. O Hraten, ele fez um acordo com o pai dela, o Eventeu, que é o rei de Teod, falando o seguinte, olha, beleza, sua filha aqui, ó, virou uma elantrina. Você sabe que eu me curei. E se eu curar sua filha? Você vai se converter? Sendo que ele sabe que ela vai ser curada. Sim. Aí... ela se cura milagrosamente, né? Sim. E nisso... All part of the plan. Aí nisso o pai dela se converte. Sim, exatamente. Por que o Dilaf odiava os elantrinos, que eu não lembro disso? Se eu não me engano, ele era casado com uma mulher. Ele já era da religião. E ele já não achava que era meio que marmelado os elantrinos. Aí a esposa dele ficou doente. E ele levou pra Elantris pra curarem ela. E eles não conseguiram curar. Então, na verdade, não foi nem que eles não conseguiram curar. No momento que eles fizeram um símbolo, de alguma maneira fizeram um símbolo incompleto. E com isso, em vez de ela ser curada, ela ficou com uma dor infernal. Se eu não me engano, a esposa, não sei se ela chegou a se matar, o que aconteceu. Sei. Na época que eles eram ferradães, né? Os elantrinos. E aí ele ficou com muita raiva de Elantris. Tem uma história também, o Dilaf é muito mais velho do que aparenta. Sim. Muito, muito mais velho. Tanto que eles comentam que parece que ele até ensinou o Hraten quando o Hraten era criança. É verdade isso. Verdade. Então, aí o Raoden descobre daquela coisa maluquice toda. Dilaf pega Sarene junto com o Hraten e fala assim, agora a gente vai pra Teod. E eles conseguem de uma maneira usar meio que uma magia dos seguidores dele, que é meio que de sacrifício. Sim. E eles fazem um teleporte pra Teod. E nisso eles estão
já... Theod é muito longe. É do outro lado do mar. Tipo, eles falam assim, sei lá, centenas de quilômetros, milhares, eu não lembro. Ele até fala, não sei se eu mato seu pai pra você ver, pra Sarene, ou se eu te mato, deixa seu pai ver. E é esse momento que a gente vê a mudança do Ratten. Sim. Que é quando ele salva a Sarene. Ele luta contra os monges guerreiros lá, né? Isso. Não é que ele recusa a fé dele. No momento nenhum ele faz isso. Ele só não acha que o que eles estão fazendo é correto. Sim. Aí ele luta até a morte com eles lá, né? Isso. Aí, lógico, que o Haldane vai dar um jeito de salvar a Sarene. Na verdade chega o Haldane e mais um monte de elantrino, né? Eles fazem um... Na verdade chega só o Haldane sozinho, né? Né? Eles fazem o Aion de transporte. Ele faz o Aion de transporte. E a gente descobre, aí é uma parte interessante. A gente falou que o tio dela mora lá em Arelon. E ele tem uma família. E tem um filho dele que, de início, eu falei assim, nossa, que interessante, né? O Brandon Sanderson tá escrevendo um autista na história dele. É verdade. Eu falei assim, nossa, interessante. Eu nunca vi em fantasia, por que não abordar esse tipo de tema, né? E a gente descobre que não. Que ele é um elantrino. Moleque. Eles disfarçam ele, né? Esse moleque é hiper inteligente. Lógico, que é um dos traços, né, do autismo. Ele pra cálculos, né? Pra cálculos, ele consegue calcular quantos passos tem ali de Elantris até Theod. Porque pra essa magia, o Haldane precisava exatamente, porque senão ele precisa saber. Ele fala, ele errasse, ele podia passar e ficar preso num lugar, ou ele podia, sabe, chegar antes e cair no mar, né? Isso. Aí ele consegue descobrir isso, chega até lá. Ele faz a magia e chega instantaneamente na cidade de transporte. Aí ele chega sozinho. Sozinho, ele começa a lutar com o pessoal lá. Que ele sabe... ele descobre o quê? Que quanto mais longe de Elantris, pior a magia dele fica. Sim, porque tem a ver com a geografia. Depois chegam os outros elantrinos pra ajudar. Eles consultando raios. Eu lembro que eles fazem o Aion de raio e fica disparando nos caras, né? Como é que... Você lembra aquele vídeo de RPG do pessoal? Lightning Bolt. Lightning Bolt. É isso aí. Os elantrinos chegam gritando Lightning Bolt! Lightning Bolt! Aí eles soltam raio em todo mundo, que os elantrinos são um exército invencível de magos, né? Consegue salvar a Sarene, derrotar a invasão de Fjorden e acaba a história. É isso. E não é simplesmente acaba, não. É uma novela, tem que ter um casamento no fim. O Ratten morre, a Sarene fica consciência super pesada, né? Sim. No fim da história, porque ela, tipo, meio que odiava ele, ela considerava ele um vilão e tal, e ele se sacrifica salvando ela, né? No fim, também fica aquela coisa, parecia que ele era meio apaixonado por ela também, o Ratten, por alguns momentos. Porque a Sarene era aquela pessoa hiper insegura. Aí eu acho um pouco ruim que ele fala assim, que as mulheres que são muito fortes não conseguiriam casar. Quem fala isso? Não é que ele fala, mas assim, a maneira que ele escreve... Dá a entender. Dá a entender que ela, por ser uma mulher muito forte, não ser submissa, ela não conseguiu o casamento em Theod, então ela fez esse meio que acordo. É que, assim, depende do contexto do mundo que ele criou, mas pode ser verdade porque ele tá fazendo, né? Eu não acho que em Theod vem ao caso isso. Meu Deus, é um especialista no país fictício do Brandon Sanderson. Eu não acho que em Theod eles pensariam dessa forma, veja bem. Não, você vê que em Theod eles têm uma mentalidade um pouco mais avançada que em Arelon em relação a isso. Eles têm a mente aberta, né? Então não sei se viria ao caso. Pode ser. Aí rola um casamento emocionante. Haldane e Sarene, né? Afinal, isso, finalmente. Afinal, ela se apaixonou com ele até achando que ele era o espírito. Você já pensou que esse livro ele tá romantizando um casamento arranjado? Verdade, né? Mas ela mesma arranjou o casamento. Porque ela era diplomata, né? De Theod. Sim, ela verdade, foi pra verdade. lugares. Ela é uma pessoa totalmente boa. Desculpinha do Sanderson. Precisava que ela casasse, aí foi com ela. Aí pensando no bem do povo dela, que ela não queria que sofresse a conversão pro Shu-Derek, ela falou assim, eu vou me casar com Haldane, afinal, a gente pode ser aliado ali. E com isso a gente consegue lutar contra Fjorden. Sim. Mas ela não sei se ela sabia que o pessoal em Arelon não era nada militarizado. Na verdade eles são bem... Deixa pra lá, né? Eles não estão nem aí. Tem tipo um lord lá que é o único que se preocupa com isso.
É verdade. E pronto. Eles eram bem bosta, assim, eles não estavam nem aí, tipo, eles ficavam... Mas isso é porque eles estavam acostumados com a segurança de Elantris. Quantas gerações faziam que Elantris tinha rolado a maldição? Uns entre 10 e 13 anos. Nossa, é bem pouco tempo? Bem pouco tempo. Então, por isso, eles ainda estão aprendendo a viver sem Elantris. Sim. Arion tá numa crise, sim. Porque Elantris provia alimento, provia um monte de coisa que agora eles não conseguem. Tanto que as pessoas começam a fugir de Arion. Começam a ir, vamos dizer, para as periferias. É verdade. Periferias de reinos, né? Os reinos periféricos. Sim, é verdade. Ah, tem uma coisa interessante. O Ratten, ele é famoso porque ele atuou... na conversão de Duladel. Isso. Que foi a última conversão até o... Antes de Fjorden. Quando o Galadon descobre, ele fica bem chateado. E foi uma conversão, assim... abalado, né? Foi uma conversão que o Uraten não gostou de como aconteceu, porque ele meio que jogou o povo contra os governantes, então foi um banho uma de revolução, sangue. né? Um banho de sangue. Eles guilhotinaram os nobres. Não foi guilhotina, né? Mas eles mataram os nobres publicamente. Foi meio que isso. Eles manipularam o povo dessa forma. Ele até fala, assim, que tipo, em último caso ele usaria isso, né? Mas ele não tava querendo. Você, que considerações finais sobre o livro? Você gostou? Você acha que... Eu gostei, lógico, é o primeiro livro publicado do autor. Por mais que ele já tinha escrito vários livros, quando você publica um livro, você recebe mais críticas. Então é mais fácil você aprender, você a melhorar. Pelo jeito, eu ainda não li outros livros do Brandon Sanderson, foi uma coisa que ele fez. Ele aprendeu muito com as críticas. Sim. Isso é um bom passo. Todo mundo, em qualquer profissão, tem que aprender com as críticas. É lógico que as críticas não podem ser na porrada, né? Aquela coisa, aquele termo corporativo, né? Feedback. Ah, tá. O feedback... Como é que eles falam? Tem o feedback positivo. E o negativo. Mas não é bem o negativo. Você não pode falar essa palavra, né? Então, ele aprendeu muito. Eu acho que isso tá... mostrando o sucesso que ele tem feito. Sim. Tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil é interessante que a Leia, agora na última Comic Con, trouxe... trilogia, a segunda era de Mistborn inteira. A segunda era de Mistborn, não inteiro, né, que são 4 livros. Sim, verdade. E eles trouxeram os 3 primeiros, que são os que já foram lançados. Sim. Vão trazer o Stormlight Archive. Então, é um livro legal? É um livro com falhas? Sim. Eu recomendo? Sim, leia o livro. Na época que eu li, eu não conhecia tanto sobre Brandon Sanderson, tinha ouvido falar superficialmente. Na verdade, eu conhecia ele por causa do trabalho dele finalizando os livros do Roda do Tempo, na época. Eu acho que para um primeiro livro de um autor, ele é um livro muito bom. Eu acho que ele tem muitas falhas, sim. São falhas técnicas que o Sanderson corrige livro a livro. O próprio Mistborn, o Império Final, por exemplo, eu acho que ele ainda tem algumas falhas também. Mas o Sanderson é um cara bem metódico, e que eu acho que ele sempre aprende com os livros e vai melhorando. Então, o Stormlight Archive já é um livro que todo mundo fala que já não tem a maior parte dessas falhas que esses livros têm. Ele é um cara que aprendeu bastante. Tanto que o Sanderson é um cara que sempre quis ser escritor. Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele casou e ele decidiu que ia ser escritor mesmo pra viver. E ele encara isso como uma profissão. Ele escreve, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas por dia. É um negócio ferrado, assim. Ele escreve e reescreve os livros, mas ele não reescreve muito. Porque ele é um cara que ele investe mais... Não que ele investe mais na quantidade ao invés de qualidade, mas ele acha que ele vai aprender mais escrevendo outras coisas, mais livros. O que eu acho que faz sentido. Ao invés de reescrever infinitas vezes o mesmo livro. Que, beleza, pode ser que isso refine o livro até ele ficar perfeito, sensacional. Mas aí você vai levar 20 anos pra escrever um livro. Não, eu prefiro essa lógica dele do que de outros escritores que ficam 10 anos pra lançar um livro que muitas vezes não é tão legal. O que ele tá fazendo, ele tá lançando um monte de livro e ao mesmo tempo ele tá refinando pra que o próximo livro seja melhor. Sim. E o próximo seja melhor, e o próximo seja melhor. Porque ele é legal, o que é legal a respeito do Sanderson é que ele não é um cara que fica confortável. Não é que nem tem autor assim que, tipo, o cara lança o primeiro livro, faz sucesso pra caramba. Aí o cara, tipo, sei lá, ficou rico, sabe? Aí o cara não tá nem aí pro próximo, sabe? Ele escreve de qualquer jeito, só pra tirar mais uma grana, sabe? Os caras vão fazendo isso. Eu acho que tem muito autor, que eu não vou citar nomes, mas eu acho que tem bastante autor que tá nessa, assim. O cara não se importa em melhorar. Quer dizer, o cara fez isso por dinheiro, então. Não é porque ele quer ser autor e porque ele ama isso.
E eu acho que o Brandon Sanderson realmente é isso. O cara que ficou 10 anos, sei lá, meio... ou ele tinha um emprego muito ruim, ou ele tava desempregado, enquanto a esposa dele trabalhava, e ele escreveu um monte de livro e ficava, tipo, estudando escrita, lendo sobre escrita. E ele fez o curso de English, né? Seria igual o nosso letras aqui, né? Seria como o nosso letras, ele fez letras. Ele mesmo ri disso no curso dele, que ele dá aulas de escrita criativa. Ele fala que o Stephen King, ele tem uma citação que é: a pior coisa para um escritor fazer é fazer o curso de letras. Por quê? O Stephen King, ele é contra tudo que amarra a sua criatividade. Ele acha que o curso de letras, como ele fala muito sobre técnicas, estilos, não sei o que, sobre isso, aquilo, tipo, aprender com outros caras é uma coisa que amarra a criatividade. No caso do King, funciona. E ele é um cara que é hiper prolífico, escreve pra caramba, escreve bem. E o Sanderson, ele falou assim, né, pro meu azar eu fiz o curso de letras, sabe? E o Sanderson, ele escreve de um jeito completamente diferente do Stephen King, na verdade, né? O Stephen King, ele é aquele cara que ele senta, ele não sabe nem o que vai escrever, começa e de repente dá qualquer coisa. E o Sanderson, ele planeja bem. Ele diz que ele é aquela mistura, o cara que planeja aí do cara totalmente criativo, mas eu acho que ele tá mais pro planejador. É que ele não chega a ser um planejador nível Tolkien, que é o cara que faz 1 milhão de anotações e fica 20 anos construindo o mundo antes de fazer o livro, mas ele planeja bem, assim, o que ele tem que fazer, a história do mundo, o esqueleto da história principal dele, e depois eu acho que ele é mais criativo, assim, nas cenas, talvez um plot twist ele vai mudando enquanto ele tá escrevendo. Esse curso que a gente falou que ele dá um curso em uma faculdade nos Estados Unidos, tem até ele gravado e no YouTube. Isso. Tem uma versão recente do curso. Procure um canal que chama Câmera Panda. Dá uma olhada lá. A gente vai deixar no link do podcast. Isso, a gente deixa. Ele tem as 12 aulas lá do curso, que dá 12 horas de vídeo. Mas são 12 horas super bem aplicadas se você gosta de livro de fantasia, você gosta de saber sobre escrita. O Sanderson fala muito bem. Ele é carismático e tal. É muito legal saber a respeito. Ele fala sobre os processos de escrita dele dos livros. Ele falou sobre Elantris nesse, porque foi o primeiro livro dele, né? Então, ele tem um carinho especial, é diferente, né? Primeiro livro que foi lançado, né? E você? O que você achou do livro no fim? Eu gosto do livro do Elantris. Eu acho ele um livro um pouco fraco. Eu acho que ele tem bastante falhas ainda. Mas eu acho que você foi ler o livro com muita expectativa. Eu lembro disso na época. Pode ser. Eu fiquei super animado com o livro quando eu vi. Eu falei, meu Deus, um livro de fantasia, que legal. A Leia tá trazendo outras... Na época eu tinha lido George Martin, né? Tinha acabado de ler, acho que o Dança dos Dragões. Eu fui ler, né, o Elantris, que foi um livro que a Leia trouxe logo em seguida. E, tipo, é diferente, é um negócio completamente diferente de George Martin, assim. O Brandon Sanderson escreve de um jeito diferente, ele tem uma mentalidade diferente. O Brandon Sanderson, o que eu associo, o que eu acho, ele é assim, ele tem cabeça de criança. Como assim? Pro bem e pro mal. Pro mal, porque às vezes ele deixa as coisas muito simples. E muitos livros dele pendem pro Young Adult, eu acho. Tanto na dramaticidade, sabe? Uhum. Como ele não é muito sutil. Ele é um cara mais na sua cara, ele esfrega, assim, as coisas. As resoluções, assim, são umas coisas muito simples, assim, tipo... É que nem eu falei, o negócio o tio da Sarene. Tipo, os caras, um monte de vezes, eles não falam sobre personagens importantes do passado o tempo todo. E eles falam um monte de vezes sobre o pirata. Mas sabe uma coisa que eu fiquei intrigada em relação ao tio dela? Vou falar aqui. Eu não acho que ele foi o pirata. Ele eles falam. Mas eu acho que é uma história inventada pelo pai dela. Pode ser. Porque o tio dela... Foi expulso, eu lembro. Que era o herdeiro. Eu sei. Mas eles falam que ele era, tipo, muito bravo em batalha, e ele fala daquele negócio que ele já usou o machado muitas vezes como pirata, não sei o quê. Tinha um machado na parede, né? Então, mas eu falei pro mal e pro bem. O que é ser uma criança pro bem? Tipo, a criatividade dele é uma coisa que não tem limites, assim. Ele não tá amarrado às convenções tradicionais, assim. Ele nunca pensa assim, isso vai ser demais. Agora é magia demais. Eu acho que não tem que ser assim mesmo. Eu acho que tem que ser que nem o Sanderson, tem que chutar o balde e ver pra onde vai. E se não dá certo nesse livro, foda-se, no próximo livro dá certo. Agora eu faço outra coisa, sabe? Eu acho que a expansividade... Eu vou criar um universo que todos os livros estão ligados. As pessoas poderiam pensar que é uma coisa de lunático, sabe? Planetas diferentes de fantasia, sabe? Estão ligados. Mas, tipo, não. O Mistborn, não. O Mistborn é assim, é um planeta e eu vou contar a história dele na época que era medieval, depois na época que era vitoriano, e depois nos anos 80, e depois no espaço, sabe? Space Opera. Essa é a intenção dele. E é interessante, eu pelo menos não conheço nenhuma saga assim. Eu acho que não. E tudo com magia.
Tipo, os caras vão usar magia no espaço, quando ele chegar na parte do espaço. Não tem coisa assim mesmo. Eu realmente não consigo pensar, e eu já vi muita coisa. E eu tava falando assim, o negócio de ser criativo com magia, o negócio de ser criativo com o mundo, construção, com criaturas, com tudo. Eu acho que é um ponto super positivo dele. E eu acho que ele, com o tempo, ele tá minimizando os pontos negativos dele. Cada vez mais ele tá pondo eles em xeque, porque ele tá melhorando. Eu acho que no Elantris é onde os pontos negativos deles são muito ressaltados, porque ele ainda era um escritor iniciante. Mas mesmo como escritor iniciante, ainda é uma obra, assim, fantástica e que mostra o potencial do cara pra escrever bem. Eu acho que tem gente que é assim, às vezes você lê o primeiro livro do cara e você fala assim, meu, esse cara não tem potencial, ele vai precisar de mais 30 anos pra ser um bom escritor, sabe? E o Sanderson não, o Sanderson, você vê que lendo o Elantris, eu falo assim, pô, o próximo livro desse cara, se ele prestar atenção nas críticas, vai ser muito melhor. E foi o que aconteceu. Quando eu li as outras coisas dele, eu achei, pô, muito superior. Ainda tinha umas falhas, mas eu sei que o pessoal fala, não, mas no próximo não vai ter já essas falhas. Então, tipo, é um negócio que vai melhorando. Se o Sanderson, ele melhora, assim, nesse nível exponencial que ele faz, ele caminha pra ser um dos meus escritores favoritos, com certeza. Eu gosto pra caramba dele, porque eu gosto da pessoa dele, eu adorei o curso dele, sabe? Ele é um cara carismático pra caramba, ele é super legal com os fãs. E os livros dele são legais, ainda não são os melhores de fantasia que eu já li, mas são muito legais. E eu fico sempre ansioso para ler os próximos livros dele. O livro dele não... Assim, eu li ele no fim do ano passado, né? Uhum. Não foi o melhor de fantasia que eu li, porque eu li... Se você já acompanha o Parâmetro das Cores, vão saber que eu li a Saga do Assassino, da Robin Hobb. Uhum. E pra mim, o livro melhor de fantasia que eu li ano passado foi O Assassino do Rei. É que o Saga do Assassino já é um negócio super maduro, né, em comparação. É que a Robin Hobb, ela já escrevia... Desde os anos 80, né? E sim, ela já tá ali amadurecendo, a escrita dela faz tempo. Uhum. O Sanderson, por mais que ele tenha escrito livros antes, o Elantris foi o primeiro publicado, é aquilo que a gente falou. Uhum. Com a crítica se aprende mais. Forjado no fogo, porque... Então, é aquela coisa, se você é escritor, talvez, em vez de ficar trabalhando muito em um livro, por que não lançar? É lógico, você deveria pagar um leitor crítico, realmente um leitor crítico, não um amigo crítico, porque amigo crítico não funciona, sinceramente. Um leitor crítico, uma pessoa que seja especialista nisso. Uhum. E legal, se a pessoa tá achando legal, por que não publicar? Hoje em dia tem ferramentas boas para publicação, lógico, acho que todo escritor quer ser publicado por uma editora grande. A gente está vendo escritores brasileiros sendo publicados por editoras grandes, como o Felipe Castilho, né? Na Intrínseca. A Suma das Letras vai publicar 2 livros de fantasia de brasileiros no ano que vem. É lógico que todo mundo que é escritor tem esse sonho, mas nem sempre o começo é fácil. A gente vê com o Felipe Castilho, não é o primeiro livro dele. Sim, exatamente. Ele trabalhou muito tempo como editor, ele Sim. publicou 3 livros pela Gutenberg antes de publicar o Ordem Vermelha. Então, assim, hoje em dia a gente tem a Amazon, o Auto-Publishing. Lembrando que eu não tô recebendo nada pela Amazon. A autopublicação na Amazon, isso torna muito mais fácil você achar porcaria. Sim. Mas também torna muito mais fácil você achar coisa boa que não passou pelo crivo de editores. Porque você sabe que os editores recusam muita coisa que acaba ficando famosa depois, né? Então. E muitas vezes o editor metendo a mão fica pior a obra também, dependendo do editor. Lester Del Rey e a Espada de Shannara. Tente lançar seus livros e aprenda com a crítica. É lógico que vai ter crítica ridícula, que não vai fazer sentido nenhum, que não vai te ajudar em nada. Mas, ao mesmo tempo, vai ter crítica que vai te ajudar. E a gente também, como leitor, por que não fazer algumas críticas construtivas? E aí eu lembrei o termo feedback construtivo, não é negativo. Não existe feedback negativo. É positivo e construtivo? Isso. Qual é a diferença? O construtivo é quando você tá fazendo uma crítica pra pessoa melhorar. Sim. Você não vai simplesmente ficar brava com ela. Não, mas eu acho que crítica, se não for direcionada ao autor diretamente... Pessoal. Eu acho que assim, a crítica assim, esse cara... Por exemplo, uma crítica destrutiva seria... Nossa, esse livro é uma merda. Tipo, não fala o que é ruim nele. Ou falar assim, esse cara... Péssimo escritor, sabe? Tipo, isso é genérico, assim. Uma coisa... É um ataque à pessoa ou ao livro. Agora, por mais que seja assim... Vamos falar a verdade, escroto. Por mais que a crítica possa ser escrota, se ela tá sendo escrota apontando coisas no livro, eu ainda
acho que... Sim. Tipo assim, putz, isso aqui... Não, olha essa fala aqui, essa fala é ridícula, sabe? Olha, pelo amor de Deus, casamento no final, que coisa cafona do cacete, sabe? Falar... Acho que, por mais que seja agressivo, ainda, pelo menos, você tá entendendo o que tá sendo atacado, sabe? Então, assim, eu lançar livros pra melhorar. Não adianta ficar retrabalhando muito um livro. Um homem mais sábio do que eu já falou que escritor que fica reescrevendo o mesmo livro eternamente porque ele quer lançar uma obra-prima não é escritor, é punheteiro. Que escritor, ele termina logo o livro e ele parte pro próximo, porque ele é um escritor. Isso foi o que nós tivemos para falar sobre Elantris. Foi bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem indicar algum livro pra gente fazer um podcast, vocês podem deixar nos comentários, entrar em contato. Sim, sim. Não é certeza que faremos. A gente tem uma listinha já meio que pronta do que a gente quer fazer em alguns meses, mas com certeza vai entrar pras nossas opções. Sim. E deixem no seu feedback construtivo. Só não façam ataques pessoais, né? Vocês podem falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até mais e bem-vindo ao Canavial. Don't you get discouraged. It's easier to say than do. Compromise takes courage, but love will see you through. If you provide the inspiration, it inspires unity. When you start off with a strong foundation.